Opa! Você entrou pelo QR Code e pelo link do YouTube, não é mesmo? Eu e os meus amigos iremos lhe explicar sobre plásticos e polímeros e sua sustentabilidade. O show já vai começar. Boa tarde, pessoal! Nós somos 4 tipos de plásticos, os mesmos que vocês devem ter encontrado nos cartazes que deixamos por aí e encontraram o QR Code para esse vídeo. Deixamos pedaços de nós como pista, e vocês devem ter visto que os pedaços não estão só nos cartazes, mas por tudo, na água e até dentro de você, em forma de microplásticos. Só que essa parte a gente também não gosta muito, e gostaríamos que fosse diferente. Por isso fizemos esse vídeo. Fizemos esse vídeo para mostrar que há diferentes tipos de plásticos ou embalagens, mas que nem todas são poluidoras e que o poder da sua escolha faz a diferença. Para se ter uma ideia, o primeiro plástico feito de forma prática para as indústrias foi criado de forma acidental em 1933. Desde então, muitas das nossas partes ainda andam por aí, pois a maioria de nós não se degrada facilmente. Há estimativas que apontam que alguns de nós vão ficar até 500 anos no nosso planeta para se degradar. Mais que 5 gerações de vocês. Mais que 5 gerações de vocês. E com isso, vamos nos acumulando por aí, ou se fragmentando em partes bem pequenas conhecidas como microplásticos. Nós começamos a entrar no comércio, especialmente a partir da década de 1960. Para se ter uma ideia, em 1980, as sacolas de papel foram completamente substituídas por nós. Depois disso, países começaram a se preocupar conosco e começaram a criar políticas para impedir tanta poluição que causamos. Aqui, nós somos apenas 4 tipos de plásticos, mas há muitos outros de nós. Iremos explicar um pouco hoje para você entender. Eu, o azul, estou representando os plásticos convencionais, aqueles que vêm de recursos fósseis não renováveis, ou seja, do petróleo. Especificamente, eu sou um PAD, um polietileno de alta densidade, mas há outros tipos de plásticos convencionais. Já eu estou representando os bioplásticos biodegradáveis compostáveis. Especificamente eu, sou feito de amido de milho ou de mandioca. Já eu estou representando um plástico verde, não só na cor. Na real, sou também um PAD, mas a matéria-prima para a minha fabricação é um recurso natural renovável. Eu não venho do petróleo como meu amigo azul. Eu vou explicar isso rapidinho depois. Eu também sou especificamente um plástico do tipo PEAD, mas eu tenho um diferencial que me torna oxobiodegradável, que explicarei mais depois. Vejam, dentre os 4 personagens aqui nesse vídeo, 3 são feitos com PEAD. Eu, o azul e o verde, mas são polietilenos com diferenças que nos fazem diferentes, até os impactos ambientais. Queria lembrar que nos deixamos uma pergunta no cartaz para vocês. Quem será de nós que gera microplásticos poluidores e quem não gera? Acompanhe esse vídeo até o final e você encontrará a resposta e saberá um pouco mais sobre nós e como fazer essas escolhas mais sustentáveis. Antes de darmos as respostas procuradas, vamos falar rapidamente sobre os plásticos, seus benefícios e problemas. Os plásticos são cadeias poliméricas. Mas o que é isso? Esses polímeros são grandes moléculas conhecidas por macromoléculas, formadas por unidades menores que se repetem, os monômeros. Os plásticos apresentam muitas possibilidades de uso e, como são de fácil acesso até em termos econômicos, ganharam a indústria e o comércio ao longo dos anos. A maioria dos plásticos convencionais que hoje conhecemos são os termoplásticos, que são capazes de serem fundidos diversas vezes o polímero e moldar seu formato através da sua temperatura. Suas propriedades mecânicas mudam para diferentes plásticos, podendo ser mais rígidos ou maleáveis, o que permitem serem empregados para diferentes finalidades. Mas nem tudo é um mar de rosas. Temos que falar da produção, descarte e impactos negativos dos plásticos, especialmente dos plásticos convencionais. Um problema sério dos plásticos comuns é a sua baixa degradabilidade e, pior ainda, sua biodegradabilidade. Há estimativas que apontam que o plástico comum demora entre 50 a 500 anos para se degradarem completamente na natureza. E por isso que estão gerando problemas de poluição muito sérios. Ah, sim! A
Aqui podemos ver o esquema em que mostra as diferenças entre o que se conhece por degradação e biodegradação. Enquanto que a degradação é apenas uma fragmentação dos plásticos em partes menores, ou até mesmo em seus monômeros, ou partes do polímero plástico, a biodegradação está relacionada com a degradação completa desses materiais, resultando em compostos naturais como gás carbônico, água e matéria orgânica. E é na biodegradação que os plásticos convencionais apresentam seus maiores problemas. Aqui nesse gráfico, podemos ver que a geração de polímeros plásticos no mundo vem crescendo exponencialmente. Observa-se em destaque que a produção de polímeros plásticos de 1950 até 2017 é em torno de 9,2 bilhões de toneladas, e a estimativa é de que até 2050 essa produção seja 4 vezes maior que a atual. Vocês já imaginaram? E há uma coisa muito alarmante que podemos ver nesse outro gráfico, que praticamente metade de todo o plástico produzido de novas resinas são destinadas para serem utilizadas em produtos de uso único, ou seja, os chamados descartáveis, aqueles que as pessoas só usam uma vez na vida e jogam fora. E observando este outro gráfico, a gente pode ver que no Brasil, nos últimos anos, as sacolas plásticas utilizadas no comércio se destacam dentre os descartáveis, representando cerca de 53% dos produtos de uso único. Só em 2019, a estimativa equivalente coloca que foram consumidas no Brasil cerca de 71 bilhões de sacolas. Isso é assustador, você não acha? E sabe por que tudo isso é um grande problema? Porque, como já falamos, nós não somos tão biodegradáveis assim. Podemos ficar no ambiente por centenas de anos e se acumular, mas alguns vão dizer, a reciclagem resolve o problema. Sim, somos recicláveis, mas a reciclagem não resolve, até em função da realidade no Brasil e do mundo. Para ter uma ideia, em 2018, 16% dos resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil eram plásticos. E de todos os resíduos sólidos urbanos recicláveis, não só os plásticos, apenas 4% foi encaminhado para reciclagem. Já pensou? Há uma estimativa de que todo o plástico descartado mundialmente, apenas 14% é efetivamente reciclado. Já pensou? Meu Deus! Alguns são incinerados, mas 72% não são recuperados e vão para o meio ambiente ou para aterros sanitários. E aí, podem poluir ou então gerar microplásticos. E como já dissemos, no meio de tudo isso temos os chamados microplásticos, que estão preocupando cada vez mais em termos de poluição. Eles são partículas plásticas sólidas menores que 5 milímetros, insolúveis em água, originários da fragmentação do plástico. Os microplásticos já foram confirmados desde a década de 1970, mas hoje estão sendo encontrados cada dia mais, até no cérebro humano. Alguns afirmam que as roupas sintéticas que vocês usam durante o processo de lavação são a maior fonte de microplásticos nos oceanos. O drama também é que eles têm afinidade com moléculas tóxicas e contaminantes, como os pesticidas, por exemplo. Infelizmente, com a tecnologia atual, ainda não é possível retirar esses materiais do oceano. Entretanto, medidas têm sido tomadas ao redor do mundo para a redução da emissão de microplásticos. Os Estados Unidos e o Canadá, por exemplo, proibiram a venda de cosméticos contendo microplásticos. E a União Europeia está trabalhando em leis e estratégias para a redução de plásticos geradores. Entre as alternativas para diminuir a poluição com plásticos e microplásticos, nós podemos usar produtos definitivos e não os descartáveis, ou, por exemplo, usar sacolas retornáveis ou de papel ao invés das plásticas. Mas, em alguns momentos, são necessários os materiais que apresentam as características plásticas. Vamos mostrar então neste vídeo alguns tipos de plásticos convencionais e aqueles mais sustentáveis e que não prejudicam tanto assim o meio ambiente. Bom, pessoal, como eu estou representando os plásticos convencionais, vamos começar por eles. Os plásticos convencionais são derivados de petróleo, ou seja, de um recurso fóssil, não renovável. E esse é o seu primeiro problema. Aqui podemos ver os principais tipos de plásticos que, como já falamos, são capazes de se fundir diversas vezes e se moldar com o calor. Você já deve ter visto alguma embalagem ou produto plástico com esse pequeno triângulo de setas com um número dentro, né? O que esse número quer dizer é o tipo de plástico que está sendo usado no material.
Então, por exemplo, o número 2 é o polietileno de alta densidade. Ele é utilizado em frascos rígidos para limpeza doméstica e higiene pessoal, potes e contêineres. Por exemplo, o 5, o PP, é o polipropileno. Ele é utilizado em sacos, como nós, embalagens de alimentos, canudos, containers para uso farmacêutico. Bom, o que vocês acham? Que nós geramos microplásticos? Sim, com certeza. Somos os tipos mais antigos de plásticos e os principais responsáveis pela geração de microplásticos e de poluição. Alguns de nós vão demorar 100 a 500 anos para se degradar. E eu fui selecionado por ser um plástico oxobiodegradável. Como eu já disse antes, eu especificamente sou um composto de PEAD em mais de 95%. Da minha formulação, colocaram aditivo para fazer com que as cadeias poliméricas do meu polietileno se quebrem e eu me degrade em fragmentos menores, especificadamente com a exposição e ação do oxigênio, luz solar e umidade. Essas sacolas aí. Veja que grande parte das sacolas plásticas do comércio e mercados são feitas com polietileno de alta e baixa densidade, PEAD ou PEBD, inclusive as oxobiodegradáveis. Eu, uma oxobiodegradável, fui projetado para me degradar em 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. Mas vejam bem, para me degradar e não exatamente me biodegradar. Mas qual a diferença? Isso quer dizer que eu me degrado primeiramente, mas em fragmentos de plástico bem menores. Eu fui pensado como uma alternativa ecológica para o entupimento de bueiros, para que animais marinhos não ficassem engasgados com grandes partes minhas, para não formar camadas impermeabilizantes em aterros sanitários e essas coisas. Então, por um lado, eu fui pensado em ajuda à natureza, mas por outro, quando eu me degrado, eu gero pequenos plásticos, inclusive gero microplásticos. Sim, eu gero. E eles também são um problema. Claro que, quando as partículas são menores e mais fácil depois de micro-organismos decompositarem, atuarem e... Mas eles não gostam de polietileno, então minhas pequenas partículas ficam ainda muito tempo no ambiente. Isso é um problema, mas há possibilidade de plásticos oxobiodegradáveis serem reciclados, com algumas limitações, mas tem que ser separado corretamente. Então, eu fui selecionado para representar um conjunto de plásticos chamado popularmente como plástico verdes, por terem preocupações com o meio ambiente, pelo menos em alguns aspectos. Meu amigo biodegradável, o marrom aqui, também pode ser chamado de plástico verde. Então, eu sou verde, não só pelo pigmento que colocam em mim, mas na real, eu especificamente também sou um polietileno de alta densidade, um PEAD, como meus amigos branco e azul. Mas a matéria-prima utilizada para minha síntese é de recursos naturais renováveis, como a cana-de-açúcar no meu caso. Ah, também fazem polipropilenos assim. Ou seja, eu não venho de um recurso natural não renovável como o petróleo. Eu ajudo o meio ambiente assim. Porém, minha molécula de polietileno é igual à molécula de polietileno vinda do petróleo. E o que isso significa? Significa que eu não me degrado facilmente tanto quanto um plástico convencional, como meu amigo azul. Então, eu sou um plástico verde e gero microplásticos? Sim, infelizmente gero. Por um lado, sou bom, por não utilizar recursos não renováveis. Mas, por outro lado, eu poluo também. Mas eu posso ser reciclado. Eu sou o representante selecionado por certos alunos da graduação de Química da UFSC para falar para vocês dos bioplásticos biodegradáveis e compostáveis. Os bioplásticos são elaborados com polímeros naturais, os biopolímeros. E, nesse caso, normalmente são passíveis de compostagem, gerando matéria orgânica que pode ser utilizada como adubo. O poliácido láctico, PLA, é um polímero sintético, termoplástico, biodegradável e compostável, cuja matéria-prima vem da fermentação
de vegetais ricos em amido, aquele mesmo que encontramos no trigo, no milho e na mandioca. Também são exemplos os polihidroxalcanoatos, PHA, polissuccionatos, os PBS, além de alguns derivados da celulose e os amidos termoplásticos, TPS. Como falei anteriormente, eu sou feito de amido de milho e de mandioca. E em uma compostagem, uma técnica que acelera a biodegradação de resíduos orgânicos, eu me degrado em 15 a 30 dias. Sim, então eu sou biodegradável. Uhul! No Brasil, é importante dizer que temos duas normas técnicas da ABNT, a NBR 15.448-1 e 2, que falam sobre embalagens plásticas degradáveis ou de fontes renováveis. Definindo o que é cada uma, a segunda parte, NBR 15.448-2, é a que especifica exatamente os requisitos necessários para embalagens plásticas serem consideradas biodegradáveis e compostáveis. Assim, as embalagens definitivas são as melhores, e não embalagens de uso único ou descartáveis. Mas, quando uma embalagem descartável é necessária com características plásticas, eu sou uma das melhores opções pensando na sustentabilidade, sem gerar microplásticos, me degradando rapidamente e sem gerar compostos intermediários perigosos. Uhul! Então, galera, esse foi um trabalho elaborado com acadêmicos do bacharelado em Química na UFSC, para a disciplina de Química e Sustentabilidade, com uma atividade de extensão. Esperamos que tenham gostado e suas escolhas façam a diferença.